1 Coríntios, capítulo 11, versos 23, 24, 25 e 26. Amém? Glória a Deus. O texto nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós iremos fazer uma breve reflexão e em seguida nós partiremos para o ato da Santa Ceia. Queridos, a Santa Ceia e o batismo nas águas são os únicos mandamentos em termos de cerimônia que o Novo Testamento ordena. Se compararmos com todo o Velho Testamento, que tinha tantos cerimoniais, tantos sacrifícios, a Nova Aliança nos apresenta apenas duas cerimônias. E elas são muito representativas. O batismo representa a nossa morte com Cristo, o sepultamento dos nossos pecados com Cristo. O batismo representa também a nossa ressurreição com Cristo, pois Paulo diz em Romanos que nós fomos sepultados no batismo e ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. E a Santa Ceia nos fala da comunhão que nós temos como corpo de Cristo. A Santa Ceia nos fala da morte redentora de Cristo e nos fala da comunhão que nós temos como corpo, como membros do corpo de Cristo. É muito importante que nós observemos estes dois cerimoniais, estes dois ritos, porque faz parte da identidade do novo cristão. Nascer de novo e estar em comunhão uns com os outros e em comunhão com Cristo como membro do corpo de Cristo. Mas é interessante que Jesus, de todos os elementos que ele poderia colocar como representantes do seu corpo, ele coloca o pão e o vinho. Havia uma série de outros elementos na dieta judaica, mas sem dúvida, os dois elementos primordiais da dieta de Jesus e dos judeus era o pão e o vinho. E por eles serem tão representativos, Jesus os coloca como símbolos do seu corpo e do seu sangue. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: comam do pão e bebam do vinho, porque esta é uma ordenança do próprio Jesus. E ele faz isso, nos ordena, para que nós nos lembremos de que somos inteiramente dependentes de Deus, de que somos inteiramente dependentes da morte de Cristo para a nossa salvação. Quando nós olhamos para o pão na cultura judaica era sem dúvida o elemento mais básico da dieta de um judeu. Se trouxermos
para a nossa realidade, diríamos que o pão para o judeu era como o nosso arroz e feijão. O básico, o necessário, o acessível para todos, independentemente da classe social. O pão, aqui na Santa Ceia do Senhor, ele simboliza, por ser um elemento tão básico da dieta de um judeu, ele simboliza a dependência que nós temos de Deus. Por ser tão básico, ele simboliza que nós precisamos, para ter até o básico, de confiança em Deus. O pão representa que nós temos absoluta necessidade de Deus para suprir o mais básico, o mais simples de todas as nossas necessidades. O pão, por ser um elemento básico da dieta judaica, quando Jesus coloca ele como símbolo do seu corpo, ele está dizendo: a necessidade mais básica que você tem, você depende de mim para supri-la. O básico que você precisa para a sua salvação é Cristo. O básico que você precisa para a sua salvação é comer o corpo de Cristo, é beber o seu sangue. Quando nós olhamos para o pão como símbolo do corpo de Cristo, nós vemos o próprio Jesus dizendo: você precisa de salvação. E o mais básico da sua necessidade salvífica, você ainda não pode suprir. Mesmo que seja tão simples, mesmo que seja o perdão de um pecado o mais leve, em certo sentido, mesmo a necessidade mais simples, mais comum da nossa vida, nós dependemos exclusivamente de Jesus. É por isso que Jesus coloca o pão, o elemento da dieta judaica mais básico, mais simples, que era acessível a qualquer pessoa, até mesmo a um mendigo, ele era acessível. Mas Jesus está dizendo, para a sua salvação, para a sua alimentação, para a alimentação, para o sustento da sua alma, até o mais simples, você precisa de mim, você depende de mim. O pão da ceia nos ensina que nós somos inteiramente dependentes de Deus, inteiramente dependentes de Cristo. A satisfação da nossa vida, a satisfação de Deus para a nossa salvação depende de Cristo. Quando você comer o pão, no momento da Santa Ceia do Senhor, lembre-se, você é incapaz de produzir santidade em sua vida por você mesmo. Quando você comer o pão na ceia do Senhor, lembre-se, você é incapaz de salvar a si mesmo. Você é incapaz, mesmo o mais básico das suas necessidades, você é incapaz de sozinho, sem Jesus, de supri-las. Mas quando nós olhamos também para o vinho na cultura judaica, ele fala de alegria, ele fala de algo a mais, ele fala de abundância, de fartura. E é por isso que é muito característico que Jesus, no seu primeiro milagre, ele transforma água em vinho. E ele transforma água em vinho no final da festa, depois de todos já estarem satisfeitos. Ele traz ainda um vinho melhor, porque o vinho simboliza a abundância, a fartura e o algo a mais. Porque Deus é gracioso, Ele nos dá o básico, mas a nossa vida com Cristo não é básica, a nossa vida com Cristo é abundante, é muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando você participar da ceia do Senhor, faça isso reverentemente, porque você não é capaz de produzir salvação em você. Faça isso reverentemente, porque tudo que você tem, você depende de Deus. A alegria que há na sua alma é Cristo que produz. A paz que há no seu coração é Cristo que produz. Toda vez que nós nos consagramos,
que nós buscamos uma vida de santidade, nós honramos ao Deus que nos dá o básico e nos supre com abundância de alegria, de esperança e de paz. É tão necessário, irmãos, que nós celebremos a Santa Ceia com empolgação, com alegria e com reverência. Porque o mais básico das nossas necessidades só podem ser supridas por Cristo. E você deveria temer isso. Você deveria estar extremamente submisso a Deus por causa disso. Porque o mais básico do que você precisa, você ainda não é capaz de dar a você mesmo. Você depende de Deus. E é por isso que a Santa Ceia não deveria ser celebrada como muitos de nós celebramos, de forma tão irreverente, muitas vezes mexendo no celular, muitas vezes com conversas paralelas, às vezes sem nenhuma preocupação do que está sendo feito. É porque ainda não entendeu o que é o corpo e o sangue de Cristo, o que representa esse ato tão maravilhoso, tão sublime. Ele diz: você é incapaz, você precisa de Deus, e Ele te dá o básico e muito mais além do que você pensa e imagina. Nós precisamos todos os dias da Santa Ceia estarmos alegres e reverentes, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para suprir a mais básica da nossa necessidade, que é a necessidade de vida. Mas Ele não para por aí. Ele é tão gracioso e tão maravilhoso que Ele nos dá abundância de alegria. Ele nos dá o céu inteiro, toda a sua morada Ele nos dá. E todas essas verdades estão expressas, estão escritas, cravadas no ato da Santa Ceia. Quando nós nos juntamos para comer esse pequeno pedaço de pão e beber essa pequena porção do suco da uva, em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, somos inteiramente dependentes do Senhor. Senhor, obrigado pela abundância de alegria. Senhor, obrigado pelo céu inteiro que o Senhor nos dá. Isso é momento de nós nos alegrarmos. Isso é motivo para nós celebrarmos. É por isso que a Santa Ceia tem tantos louvores, porque nós estamos celebrando, nós estamos cantando, nós estamos nos alegrando, porque o mais básico da nossa necessidade, Deus está suprindo, e Ele é muito mais do que isso. Ele nos dá a abundância do céu para nossas vidas.